E é o seguinte, estão querendo colocar na conta do Ferreirinha o empate / derrota de ontem do São Paulo, né? O único cara que tenta algo, e nós vamos ficar aqui vendo esse circo, um circo aí colocando o Ferreirinha como grande culpado, sendo que é o único que joga bola nesse time para defender o indefensável. Bom, são 6 empates em 7 jogos, né? Campanha de absoluto rebaixado. O São Paulo empata com o Fortaleza, um dos piores Fortalezas desde que esse presidente assumiu e contratou o Rogério Ceni lá atrás. Portanto, empatamos com o Sport, empatamos com o Fortaleza, empatamos com o Ceará. É só empate de um time que esboça pouquíssimo. Tá bom? Mas o fato de esboçar pouquíssimo futebol, nós temos que aprender também a colocar os pingos nos is, que é culpar os devidos culpados pela má fase, se é que podemos chamar de má fase. Bom, vou falar do São Paulo Futebol Clube, quero falar do Ferrarese, interesse europeu no Lucas Ferreira, que também não foi bem ontem, né? O Lucas Moura que volta, mas o Ferrarese, assim, vamos lá, né? E quero falar também do Marcos Antônio, quanto que faz falta, é que também já está sendo sondado, tem times ligando já pra Lazio pra levar o Marcos Antônio. Vai ser um vídeo bem completinho de tudo que tem do São Paulo aqui e vamos comigo então. Chega nesse like, vamos aí, chega no likeinho e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu, o Juba, faço muita questão de você por aqui, beleza? Tô contando contigo aqui, hein? Então vamos lá, vamos junto. O jogo do São Paulo de ontem, ele foi um jogo que o São Paulo ele consegue um empate contra o Ceará, o Fortaleza, só que esse empate, ele tem um pênalti perdido. Você já parou pra perceber o quanto alguns caras defensores do Júlio Casares, do Zubeldia, os defensores do Zubeldia mesmo, o quanto eles fazem malabarismo para poder defender esse técnico aí? Então, o Ferreirinha perder o pênalti, esse Ferreirinha não era pra ter batido, que esse cara pegou essa bola pra bater, ele nunca bateu pênalti na vida dele, coisa e tal, tudo isso é fato. Tudo isso é fato. Agora, vamos analisar com uma outra ótica. Quanto que o Ferreirinha não salvou o São Paulo na época do Carpini e agora com o Zubeldia, nas ausências de Lucas e Oscar? O Ferreirinha tem jogado mais ou menos sozinho naquele time, naquele meio campo pra frente. Ele pega a bola e cai pra cima do marcador. Ele tem o Wendel atrás dele ali, o lateral esquerdo, absolutamente improdutivo. O Wendel, ele deveria ter mais vergonha de se esconder do jogo da maneira que ele tá se escondendo. Quando o Ferreirinha pega uma bola e ele precisa que um lateral passe, nem que for pra levar ao marcador, que o Ferreirinha sempre tem 3, 4 ao redor dele, na frente dele ele tem que passar por 3, 4 e ele tem passado. Ele tem conseguido passar de 3, 4. O Wendel que poderia dar uma aliviada, passar do lado ali, correr, toca. O marcador ia pegar o Wendel, o Ferreirinha cai pro meio e ninguém pega mais. Mas o Wendel nem isso ele faz. O Zubeldia, que tá ali no banco de reservas, ontem não tomou cartão, mas normalmente tomando cartão, brigando com o juiz, não enxerga isso aí também. Não manda o Wendel colar no Ferreirinha. Fala, minha única jogada é o Ferreirinha. Cola no cara, ajuda o cara a driblar, ajuda o cara a fazer alguma coisa. André Silva, fica pertinho também. Vamos ajudar o Ferreirinha. Ninguém cola no cara. É um bando de preguiçoso, como o Luciano, André Silva, caras Caleri, caras que ficam na frente rezando pro Ferreirinha fazer tudo. E o Lucas Moura fazer tudo, tem que fazer tudo e colocar o cara dentro do gol sem goleiro. Que aí ele empurra a bola pro gol e sai de herói. O gol é meu, o gol é meu. Sabe, sai de herói. Ontem o Ferreirinha ele faz uma jogada que ele pega a bola na intermediária, rola pro André Silva e corre que nem um foguete pra frente. O André Silva rola pra ele lindamente, um belo lançamento, e o Ferreirinha sofre um pênalti. Ou seja, aí o André Silva queria bater o pênalti. Aí você tem que falar, não, agora bate você. Aí o Ferreirinha faz tudo e ele que ganha a coroa do rei depois, o André Silva. Então não concordo que não é o Ferreirinha bater o pênalti. Eu concordo. Daí a falar que o Ferreirinha é errado por querer bater o pênalti e se consagrar, sendo que ele fez tudo no jogo. Péssima partida do Alves. Péssima partida do Ferreirão, do Lucas Ferreira. Péssima partida de todo mundo, do Alisson, péssima partida. Péssima partida do Bobadilha. Péssima partida do Wendel. André Silva, nota 4. 4. O resto é tudo nota 0. Aí o Ferreirinha tá errado porque ele pegou pra bater o pênalti. Eu queria um time com 11 Ferreirinhas, essa que é a verdade. 11, porque o Ferreirinha ele tem o espírito do Alan Franco, ele tem o espírito ali do Ferrarese, do Arboleda, o espírito do Rafael, sabe, do Lucas Moura. Ele é um cara que não aceita, ele é um cara que pega a bola e cai pra cima. Então, aplausos pra você sim, Ferreirinha. Não vou cair nesse papinho não de que agora o Ferreirinha é culpado. Cadê o técnico?
Que ou o Ferreirinha faz tudo ou ele empata e tá bom pra caramba. O que tá bom? O que está bom? Nós vamos ver todos os rivais jogarem hoje, amanhã, e rezando pra, o Flamengo precisa perder, o Palmeiras precisa perder, o Corinthians precisa perder, o Atlético Mineiro tem que perder, até quando? Nós vamos torcer pra quantos times perderem agora pra justificar um campeonato que é histórico, tá? O São Paulo bate uma marca histórica de empates no Brasileirão. 7 jogos, 6 empates, o que tá acontecendo? Campanha absoluta de rebaixado. E aí tem gente fazendo malabarismo pra defender um técnico desse aí. Gilbão, por que você tá pegando no pé do técnico? Qual que é a parada? Vem cá, gente. Contra o fortíssimo Náutico da Série C. Série C, de casa, C. Náutico da Série C. Nós ganhamos de 2-1, de virada. No Morumbi, de virada. Tivemos que buscar a virada. E o Náutico tá mal na Série C, tá? Nós conseguimos a vitória com 2 gols de Luciano. Começa primeiro um falatório. Aí, critica o Zubeldia agora. Critica o Luciano agora. Esse falatório, essa coisa irritante, cara. Gente doente, que tá polarizado. É ou pra cá ou pra lá. Não dá pra ter um meio termo. Ou tem que elogiar o técnico. O cara pode socar sua cara que você vai elogiar. Ou tem que criticar tudo. Eu gosto de elogiar o Zubeldia quando ele merece. Gosto de elogiar o Luciano quando ele merece. Não tem que criticar pra sempre o Zubeldia ou o Luciano pra sempre, ou não elogiar quando merece elogios. Dá pra ter um meio termo. Agora esse malabarismo de tentar elogiar esse cara todo e qualquer custo. Ontem o Luciano entrou como meia. Caramba, o jogo foi terça. Na terça-feira, nós vimos o Luciano ser um belo atacante. Um ótimo atacante que jogou de atacante mesmo ali, pisando na área. O cara fez 2 gols, não foi um, foram 2. E aí agora, já fez 2 gols, o que você faz no próximo jogo? Põe o cara de meia, onde ele é o pior homem em campo. Então até o Luciano, que eu tô de saco na lua com o Luciano já, eu tô até com dó dele. Quando joga no ataque é excelente. Aí o técnico vai e me coloca o cara no lugar do Matheus Alves ali de meia. Não que o Matheus Alves não merecesse sair, tá? Jogou nada. Tirando o Ferreirinha e o Ferrarese, ninguém jogou nada. Então assim, dane-se que o Matheus Alves saiu. Agora o Luciano, ele tinha que entrar no ataque. Que tirasse o André Silva pra colocar no Luciano. Mas o técnico não enxerga um palmo diante do nariz. Daqui, ó, passou um palmo pra frente e não enxerga mais. Então como pode isso? O Luciano foi de novo o pior homem em campo. E aí nós vamos olhar pro Ferreirinha e falar, Ferreirinha, tá jogando nada, hein, moço? Perdeu um pênalti? Eu não vou criticar o Ferreirinha de jeito nenhum. Bateu um pênalti com a bunda? Bateu com a bunda. Bateu com a bunda. Horroroso o pênalti que o Ferreirinha bateu. Foi horrível. Foi. É pra se esquecer desse pênalti. É pra nunca mais bater pênalti. Tudo bem. Nunca mais bata pênalti. Daí vira aqui a criticar. Tá bom, vamos criticar o Ferreirinha. Vamos elogiar o André Silva? Vamos elogiar o Matheus Alves? Vamos elogiar o Lucas Ferreira, o Wendel? Vamos elogiar o Alisson Bobadilha? É possível fazer isso? Vocês percebem que no São Paulo, no ataque, é sempre um jogador que se destaca? Só um. Só tem um que consegue fazer alguma coisa. Só um por jogo, né? Por jogo. Ou é o Lucas Ferreira, ou é o Ferreirinha, ou é o Luciano, ou é o Lucas Moura, ou. Nunca tem 2. Sabe o que é isso? É não ter padrão tático. Quando um só se destaca é porque a sua tática é horrorosa. A sua tática ela é patética, ela é ridícula. Então o Zubeldia não tem trabalho tático. O Zubeldia, o que ele tem é um monte de zagueiro bom. Um monte. O Ferrarese ele foi pra lateral direita e foi uma das melhores partidas da vida do Ferrarese. Quando sobe com qualidade, quando tá na zaga é um sultão da marcação. Excelente, exemplar, maravilhoso. E tá ali na zaga. O Tressoldi foi muito bem na zaga. O Alan Franco, como sempre, foi muito bem na zaga. Se entra o Sabino e o Arboleda, vão muito bem na zaga. E o goleiro que sempre tá ali salvando o couro do São Paulo. Então o que nós temos hoje é um monte de zagueiro bom. Um monte de zagueiro bom. E no ataque um cara que se destaca. Esse é o trampo do Zubeldia. Que muito serve pra empatar. Serve pra empatar o jogo. Não passa disso. Se ganhar é acaso. É obra do acaso. O normal desse cara é empatar. E ele chega na coletiva
Foi uma moça que eu não lembro o nome dela. Ela chegou e perguntou pra ele sobre o lance do elenco e tal. E ele já chega todo dando pé no peito. Vai com o pé no peito. Como assim? Você não tá gostando do trabalho? Você não acha que tá... Não foi com essas palavras, né? Não acha que nós estamos nos desdobrando aqui pra suprir ausências? Você não acha que tá bom? Não, bacana, eu não acho não, velho. Tá bom o quê? Você já colocou o Ferrarese de novo lateral direito. Por sorte sua, ele vai bem. Não é pra ele ser lateral direito. Esse Wendel, você não tem a menor capacidade de cobrar o cara minimamente, de fazer ele colar no Ferreirinha, posicionar ele um pouquinho melhor. Olha o aspecto da fisionomia mesmo, do Alisson e do Bobadilha com você trabalhando, cara. Nós temos hoje o Marcos Antônio, que tá um passo de ir embora do São Paulo. Um passo, tá, gente? Não vou mentir, dá um passo de ir embora do São Paulo. E nós temos que ver o Marcos Antônio ser o nosso melhor volante, sendo que ele era o pior. E sabe por que ele é o melhor? Não é por causa do padrão tático do Zubeldia, não. É porque ele tá se desdobrando pra caramba mesmo, fazendo 4 funções em campo. É por isso que ele tá agradando. Mas o normal do Marcos Antônio é ele ser o Luciano de amanhã, o Caleri, o quem mais? O Alisson, todos os caras que perderam qualidade depois que o Zubeldia assumiu. Porque o trabalho tático é zero. Zero. O Marcos Antônio, inclusive, só pra vocês entenderem, tem informação aí que tem time já ligando pra Lazio e querendo levar o Marcos Antônio. O contrato de empréstimo dele acaba e o São Paulo tenta a prorrogação do empréstimo. O São Paulo tem que pagar e não tá com dinheiro pra pagar. Então o São Paulo chega pra lá e fala, ô, me empresta de novo aí, deixa eu emprestar até dezembro. Aí chega um Palmeiras da vida e fala assim, ô, eu quero comprar agora no peito, aqui à vista. Pra onde vocês acham que eles vão? E se você duvidar que isso acontece, procura na tua memória aí o Caio Paulista. O que aconteceu com o Caio Paulista? Ele era pra ser comprado pelo São Paulo começa a ficar enrolando o Fluminense, colocaram o cara no mercado, o Palmeiras em meia hora comprou. E o que vai acontecer com o Marcos Antônio? São Paulo vai enrolar, sabonetar. O Belmonte deve estar dormindo em alguma rede de balanço agora. O Júlio Casares está no Insta dele lá, postando foto na academia. E o Marcos Antônio tá aí, o contratinho acabando e vão levar o cara embora. Além do Marcos Antônio, nós temos o Lucas Ferreira também, que tá indo pro mesmo caminho. Já tem time por aí brasileiro, europeu, tem um monte de time já ligando pra levar o Lucas Ferreira. O cara chegou no São Paulo ontem e jogou daquela maneira lá. O lateral direito que pode ajudar ele é um zagueiro. Então, assim como o Ferreirinha na ponta esquerda tá naquele mato sem cachorro, tá? Se vira aí, bacana. Se vira você aí, bacana. É com você. Só tem isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó? 1, 2, 3, 4 marcadores. É só passar pelos 4 e tocar na área pro André Silva, pro Caleri, pro Luciano, sem goleiro. Faz só isso. Não precisa de muito, não. Lateral não vai te ajudar. O Wendel não vai subir. Dribla 4 aqui. Rola pro André Silva na pequena área. Na pequena área de preferência. Igual contra o Botafogo, põe na pequena área que ele faz o gol. Aí o herói é o André Silva e o Zubeldia. É isso que fala pro Ferreirinha, eu acho. E o Lucas Ferreira, do outro lado, é a mesma coisa. O lateral que tem pra te ajudar aqui é o Ferrarese. É um zagueiro. Marcador bom, mas é um zagueiro. O Bobadilha e o Alisson não passam do meio campo. Então, Lucas Ferreira, quando você pegar essa bola aí, é só isso aqui, ó. Tem 3, 4 aí, é só ir passando. Passa dos 3, 4, faz o que o Robin não tava conseguindo fazer mais, faça o que o Ribéry já não tava conseguindo fazer mais. Faz aí. Seja melhor do que o Di Maria, melhor do que esses caras. Dribla mais, dribla 4. E depois você põe a bola no meio da área pro André Silva fazer o gol. E aí ele fazendo o gol, o melhor é o André Silva, é o Zubeldia. Então é isso. E o Lucas Ferreira, claro, não conseguiu fazer o que é muito óbvio, o que é muito natural, né? O Ferreirinha conseguiu e o Lucas Ferreira não. A diferença, o Ferreirinha foi até melhor e bateu um pênalti errado, virou vilão. Enquanto o Zubeldia é o herói. O outro herói, André Silva. Outro vilão, Lucas Ferreira. Percebe que a carga é do Lucas Ferreira e do Ferreirinha. Um acabou de chegar aí ano passado, não conseguiu jogar direito por causa de contusões, e o outro subiu agora da base. E eles têm a obrigação de driblar 3, 4 por bola que pega no pé. Dominou, tem que driblar 3, 4. É isso aí, o Zubeldia. Vamos aplaudir isso aí, vai. Parabéns ao Zubeldia. Eu tô pegando no pé. Eu tô pegando no pé do técnico. Meu amigo, não acrescenta nada. Vamos rebaixar o São Paulo. Vão rebaixar o São Paulo com aplauso da imprensa. Vão rebaixar o São Paulo com aplauso da torcida organizada. Vão rebaixar o São Paulo com aplauso da diretoria.
Vão rebaixar o São Paulo com uma discussão burra de torcedores que ficam se degladiando, ficam se batendo, torcedores se matando no discurso, para tentar entender essa maluquice que tá acontecendo de um time que de 7 jogos empatou 6. Um abraço, até a próxima. Valeu!